Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre essa mais nova modalidade de investimento, que é a renda fixa digital. Então, adeus renda variável, vou me expor apenas à renda fixa digital, porque vou obter aqui até 18% ao ano de rentabilidade. Então, vamos entender essa nova modalidade e o que está por detrás disso e entender se vale a pena ou não investir. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal vai comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então a carteira aqui tem esse objetivo de me entregar a liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Também temos aqui o grupo do WhatsApp, onde você vai ter aqui informações em primeira mão e também notícias de novos vídeos do canal. Tem um site do canal, onde você vai encontrar indicações de livros, margem de segurança, ou seja, você vai conseguir baixar a planilha com as ações que eu acompanho o preço teto e também o valor intrínseco, uma calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções de investimento e também um conteúdo sobre indicadores fundamentalistas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é que isso aqui não se trata de uma recomendação de compra ou de venda e vamos entender essa nova categoria de investimento. Lembrando que ela já está sendo oferecida aqui pelos escritórios de investimento, como por exemplo esse escritório vinculado aqui ao BTG Pactual, e já oferece aqui, já tem essa matéria disponível, vou deixar aqui no link na descrição deste vídeo, da matéria, onde eles explicam essa nova categoria de investimento, como funciona. Então vamos entender basicamente como ela funciona. Então o primeiro ponto que a gente vai entender aqui é que esses títulos de dívida, que é renda fixa, não, então são títulos de dívidas. E pegando aqui o título de dívida real, como por exemplo CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCI, LCA e debêntures. São dívidas reais do mercado tradicional, onde você compra esse título de dívida e esse dinheiro vai para o emissor da dívida, que no caso seria a empresa que está por detrás disso. Por exemplo, CDB aqui do Banco Itaú. Então o Itaú ele emite essa dívida e ele vai captar esse recurso no mercado tradicional. E aí você, quando compra um título de CDB, você está direcionando esse dinheiro à empresa, ou seja, ao Banco Itaú. E aí você vai ter um vencimento aqui, e nesse vencimento você irá receber ali seus, por exemplo, os 10% que foi a rentabilidade prometida aqui pelo CDB. Então, basicamente é assim que funciona. Na renda fixa digital, o que é que acontece? A dívida ela passa por uma tokenização, onde ela passa então a ser uma dívida, um título digital de dívida. Então, basicamente, essa tokenização faz com que essa dívida real passe a ser uma dívida digital e isso faz com que haja toda uma tecnologia por detrás que é chamada a blockchain. Então, essa tecnologia, que é a blockchain, vai fazer com que haja então essa transação feita por ela. Então, basicamente, de forma geral, como funciona isso? Todas as transações realizadas pela blockchain, você vai ter aqui como se fosse o livro caixa. Ou seja, desde a primeira vez que você fez a negociação até a última negociação daquele título, você vai ter todo esse registro. Além disso, essa tecnologia faz todo esse processo de tokenização através aí da blockchain e também as transações pela blockchain. Então, Joab, por que realizar esse tipo de implementação tecnológica nos títulos de dívida? Porque simplesmente realizar tudo isso, sendo que no mercado tradicional eu posso comprar esse título de dívida sem precisar passar por todo esse processo. Então, para explicar isso, existe aqui algo chamado liquidez. Então, quando você compra, por exemplo, ações, você consegue vender ela no dia seguinte. Então, eu comprei ações aqui da Petrobras, do nada ela disparou aqui 100%, e aí você quer vender essas ações no dia seguinte. Você consegue vender? Você consegue porque as ações possuem uma liquidez muito grande. Então, existe um mercado de liquidez ali, que é basicamente o mercado secundário. Então, a empresa faz o IPO das suas ações, então ela vai realizar uma oferta pública de ações inicial, e aí todo o dinheiro arrecadado vai diretamente para a empresa que realizou o IPO. Ok, a partir de então, essas ações estão na mão dos investidores. E esses investidores negociam através de outros investidores. Então isso aqui se chama mercado secundário e esse aqui mercado primário. E aí, beleza. Por isso, há essa liquidez muito alta nos papéis de empresas que conseguem negociar ali no mercado secundário. Na renda fixa não tem mercado secundário. Ou seja, o mercado secundário dentro do tradicional mercado de títulos públicos ou títulos de dívida pública é você adquirir ali o título da dívida da empresa, ou seja, o CDB, por exemplo,
do Banco Itaú, e aí o dinheiro vai para o Banco Itaú, certo? E esse título de dívida pública você não consegue vender antes da liquidez. Em alguns casos, você consegue vender antes do vencimento. Ou seja, você vende apenas para a corretora que ela está oferecendo esse título. Então, se eu, por exemplo, comprei esse título na Nuinvest, quando eu quiser vender ele antecipadamente antes do vencimento, apenas a Nuinvest pode comprar esse título de dívida de mim. Então, como ele é a única que pode comprar esse título de dívida, ela põe o preço que ela quiser. Então, se você pegar a marcação ao mercado, você não necessariamente vai conseguir vender nas alturas esse título. A Nuinvest, por exemplo, ela pode oferecer aqui 20%, 30% abaixo desse valor. E se ela não quiser comprar, ou melhor, você não quiser concordar em vender, basicamente você vai continuar com o título até a data de vencimento. Então, existe esse problema de liquidez nos títulos de dívidas emitidos pelas empresas e também pelas empresas em geral, empresas estatais e também privadas. E para resolver isso, criou-se então essa tecnologia. Por quê? Porque com essa tecnologia, você consegue pegar um título real, transformar em um título digital de dívida, e aí você consegue realizar a captação no mercado primário desse título para as empresas e negociar no mercado secundário com outras pessoas físicas. Então, eu participo aqui da corretora, então você e outras pessoas conseguem comprar esse título, aumentando aqui a liquidez, desde que essa pessoa que comprou o título está disposta a vender antes mesmo aqui do vencimento. Então, esse é o principal objetivo que ela veio para resolver e solucionar. Então, é tudo maravilha, porque você vai ter um título aqui te prometendo 18% ao ano, você em algum momento pode vender ele antecipadamente, caso você queira, e aí você vai ter compradores e não vai ter problema nenhum em vender esse título, porque você está com a renda fixa e digital. E basicamente existem alguns riscos, então nada é de graça. Então o mercado primário, só para recapitular, o investidor compra o título e aí passa esse dinheiro para a empresa. Então nesse caso aqui tem uma emissão de IPO, ou seja, oferta pública de ações, então você compra as ações e o dinheiro vai diretamente para a empresa e você fica com as ações. No mercado secundário, o que acontece? Você que tem as ações, vende as ações e outros investidores compram, então as ações passam da mão de um investidor para outro investidor. Então basicamente é isso que vai acontecer aqui com os títulos de renda fixa digital. É esse mesmo processo quando há essa transformação da dívida real para a dívida digital. Mas quais são os riscos? Porque tudo tem risco, não existe almoço grátis. Então a única corretora que consegue realizar e oferecer esse tipo de produto financeiro é o mercado Bitcoin. Job, o mercado Bitcoin é confiável? Sim. Foi realizada ali uma pesquisa das corretoras que negociam criptomoedas mais seguras do mundo e o mercado Bitcoin estava entre as 20 mais seguras. Então, de fato, é uma corretora muito segura. Então, ok aqui. Outro ponto que a gente vai observar é que esses títulos de dívidas tradicionais, como CDB, LCI, LCA, não estão contidas na renda fixa digital, mas sim fluxo de dívidas, ou seja, são outras dívidas sendo emitidas. E aí, quais são esses tipos de dívidas? Existe consórcio, energia, recebíveis e precatórios. Então são esses os fluxos de dívidas que são ali oferecidos pelo mercado Bitcoin. E aí o que é que acontece? Vamos dar um exemplo disso e ver todo o processo para ver se vale a pena e entender como funciona. Então, supondo que você pretende investir aqui nesse título no segmento de energia, e aí você encontra lá um exemplo hipotético, a Energy 11. Então, esse aqui é o código que identifica aquele título de dívida oferecido aqui pela corretora. É basicamente como se fosse aqui o ticket de uma ação. Beleza, então você identificou. Quando você abre lá o contrato, você observa que você vai estar emprestando o seu dinheiro, porque é um título de dívida, então você está realizando um empréstimo, e o seu dinheiro vai diretamente aqui para Bolt Energia. Então, o seu dinheiro vai para a Bolt Energia, e aí, o que é que acontece quando você vai observar os detalhes do contrato? Esse dinheiro vai para a Bolt Energia, que a Bolt Energia, ela vendeu energia, ela comercializa energia, no caso, ela vendeu energia para uma determinada empresa. E qual é essa empresa? No contrato não diz. E aqui vem o primeiro problema. O contrato não informa para onde a Bolt Energia emprestou, ou melhor, vendeu aqui energia e comercializou essa energia para qual empresa foi. Então, não fala isso e esse é o primeiro problema. O segundo problema é que esse empréstimo que você realizou para a Bolt Energia, adquirindo esse ticket, você adiantou o pagamento dessa empresa que você desconhece. Então, essa empresa aqui, ela vai adiantar esse pagamento para a Bolt Energia através do seu dinheiro que foi para ela. Então, você comprou o ticket, Energy 11, o dinheiro foi para a Bolt Energia, adiantando o pagamento dessa empresa que você não sabe qual é. Então, entende já o problema? Você não sabe qual é a
a saúde dessa empresa, você não sabe quanto ela está alavancada ou não, e você está adiantando um pagamento de uma empresa que você nem sabe quem é. Outro ponto interessante é que existe aqui uma garantia. Então a Bolt Energia aqui ela não consegue te pagar e também essa empresa que você desconhece também não consegue te pagar. E aí existe então uma fiança bancária, onde um banco ele vai garantir o seu dinheiro de volta, porém apenas 70% dele. Então se você emprestou aqui R$1.000, o banco vai garantir um retorno para você, uma garantia, apenas 70% deste valor. E o que acontece é que também você não sabe qual banco é esse que garante esse seu retorno de apenas 70%, ou seja, não é nem 100%, como é o FGC, por exemplo, no mercado tradicional de renda fixa. É apenas 70%. E além disso, você não sabe que banco também é este. Apenas é informado que é um banco de primeira linha. Porém, como eu vou saber qual banco é este? E além disso, qual é a saúde deste banco, se ele consegue de fato honrar com essa garantia realizada ali para o seu credor. Então não faz sentido algum nesse sentido de risco. Então o risco aqui, se você perceber, é muito alto. E como ele é muito alto, porque você não sabe para quem você está adiantando um pagamento, você não sabe para quem vai garantir ali o seu retorno, caso dê tudo errado, você desconhece tudo isso, você praticamente está investindo às cegas. Se você observar no mercado tradicional, você já sabe quem garante aqui uma garantia do seu retorno, caso as empresas venham a falir, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, quando você adquire um CDB de um banco, por exemplo, aí você vai estar garantido aqui pelo FGC. LCI e LCAs, ela já tem garantia ali também pelo FGC. Então você observa que já tem toda uma transparência dentro desse investimento. Além disso, você sabe para quem você está investindo e a partir disso você consegue avaliar a saúde daquela empresa. Então existe ali ainda uma agência que vai avaliar o risco de crédito daquela empresa. Então, AAA é uma empresa, por exemplo, que tem quase risco zero de você emprestar dinheiro para ela e ela te passar ou realizar um calote. Então, de fato, o mercado tradicional existe uma transparência maior do que a renda fixa aqui digital, essa nova modalidade. E, como o risco é alto, o que é que eles tendem aqui a oferecer? Alta rentabilidade. Então, se o risco é maior, maior tem que ser o prêmio. Então, você vai encontrar aqui, por exemplo, no mercado de consórcios, 18% de rentabilidade ao ano. Então essa aqui é a promessa, a partir de R$100. Então você vai investir aqui e vai receber 18% de rentabilidade. Olha outra aqui de energia, 18% ao ano. Imobiliário, 18% ao ano. Precatórios, olha isto, 17,70% ao ano acima da inflação. Então se você pegar aqui uma inflação de 5%, por exemplo, na média eu acho que é 5 alguma coisa, mais 17,70%, estamos falando aí que você vai ter 22,70% de rentabilidade. Então, a rentabilidade do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, é de 20% ao ano na média. E aí você vai superar o Warren Buffett apenas com a renda fixa. Então, adeus aqui, renda variável. Então, de fato, você tem que avaliar o risco ou não. Lembrando, pessoal, que isso aqui, eu estou sendo irônico um pouco, adeus renda variável. E bem-vindo renda fixa. Por quê? Porque isso aqui, o risco é muito alto. Você não tem como emprestar seu dinheiro para alguém que você não sabe quem é. E você não tem como receber garantia de um banco ou de uma empresa que você não sabe quem é que está oferecendo essa garantia. Então o risco é muito alto. Então você pega lá seu carro, vende, sua casa vende e coloca nisso aqui, você provavelmente vai ter sérios problemas nisto. Porque o risco é muito alto. É como você pegar seu dinheiro e emprestar para um caloteiro. Você sabe que o cara é caloteiro. E aí, mesmo assim, você empresta a 50% os juros. Mas na sua cabeça, você já sabe que não vai receber aquilo. Então, basicamente, existe esse risco e esse risco é muito alto. Você pode receber do caloteiro, sim, assim como você não pode receber. Então, quanto maior o risco, maior o prêmio. Então, cuidado aí com os escritórios de corretoras que vão te oferecer esse tipo de produto, dizendo que o risco é baixo e que a volatilidade é baixa e te prometendo altas rentabilidades. Mas tome cuidado porque o risco é muito alto nesse tipo de investimento. Então esse aqui é o novo produto. A única corretora que oferece isso é o mercado Bitcoin. Lembrando que seria muito interessante, está bem no início do oferecimento deste produto, mas seria bem interessante a B3 adotar esse tipo de tecnologia para os títulos públicos tradicionais, porque você resolve o problema de liquidez desses títulos, tendo ali um mercado secundário onde você consegue negociar diretamente com outros investidores aquele título de dívida pública emitido pelas empresas. E
basicamente isso vai acontecer dando mais transparências em relação a quem você está adiantando aquele dinheiro ao emprestar para aquela empresa e também qual é o banco que está garantido ali a garantia de financiamento bancário. Então, qual banco ali está por detrás disso? Então, é claro que quando isso ocorrer, se de fato ocorrer, a rentabilidade vai diminuir para, sei lá, 10%, 11%, 9%. Por quê? Porque quanto maior o risco, maior o prêmio. E quanto menor o risco, menor também será o prêmio. Então, de fato, é uma tecnologia muito interessante e acredito que é bem-vinda dentro do mercado, porém precisa amadurecer bastante. E neste momento aqui é realmente muito arriscado e não recomendo nada a ninguém. Lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda, simplesmente aqui trazendo novidades do mercado financeiro e serve aqui para a educação financeira de vocês. Então era isso, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui o site do mercado. Então o mercado Bitcoin aqui oferece já aqui no seu layout, tem aqui tokens, e aí você consegue observar em relação aos detalhes que eu falei, além disso taxa zero, menos intermediários envolvidos ali na transação, e além disso tem isenção aqui do imposto de renda. E aí você consegue observar as categorias de investimentos, e aí observar os títulos aqui sendo emitidos. E aí você escolhe e começa a investir. Então tome muito cuidado, sempre procure ler o contrato, tenha noção do que você está entrando, e aí, para você não se arrepender depois. Job, isso serve como gestão de risco? Não necessariamente você consegue manter ali sua carteira de gestão de risco de 10%, por exemplo, 5% em exposição em ativos de ações, como é o meu caso de Magalu, e se você observar, a Magalu vem despencando e ainda assim eu estou com 11,50% de rentabilidade. Então quando a Magalu bater aqui os R$4, provavelmente eu vou bater 50%, 60% de rentabilidade e aí vou ter um retorno muito maior do que essa exposição aqui de alto risco, que eu vejo que é muito mais arriscado investir neles do que, por exemplo, numa Magazine Luiza, sempre pagando um bom preço. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.